Olá! O mercado de saúde suplementar no Brasil já atingiu pouco mais de 53 milhões de vínculos em planos médicos e 36,7 milhões em planos odontológicos. São quase 90 milhões de brasileiros com cobertura privada. E a maior parte desses contratos não é individual. Dados da Agência Nacional do Setor, ANS, apontam que 44,7 milhões de pessoas estão em planos coletivos. Isso representa 84% do mercado. Dentre eles, 38,9 milhões em empresariais e 5,8 milhões em planos por adesão. O setor movimentou mais de 344 bilhões de reais em 2025 e já passou de 88 bilhões de reais só no primeiro trimestre de 2026. Regulado pela ANS, ele impacta diretamente o bolso e o atendimento de 1 a cada 4 brasileiros. Por isso, o tema de hoje é fundamental. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter na hora de contratar um plano de saúde? Para explicar esse tema, nós recebemos agora a Adriana Mello. Ela é CEO da Clique Planos e tem passagem por empresas como Dafit, Raia Drogasil, Log e Magazine Luiza. Na Clique Planos, ela lidera a estratégia de tecnologia e dados. Adriana, muito boa noite, seja muito bem-vinda ao BCTV. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Adriana. Muito obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e agradecer também todo mundo que está nos acompanhando. Um prazer falar com mais uma xará. Eu tive a oportunidade de conversar com uma xará minha recentemente. A gente não vê mais muitas Adrianas, né? É verdade. Então, que bom falar com mais uma Adriana. Adriana, para começar, eu queria te perguntar o seguinte: o que é, né, a Clique Planos? Como surgiu, como nasceu essa ideia de prestação de serviço numa área que se tornou fundamental na vida de quem quer ter um atendimento de saúde fora do sistema público? Claro. A Clique, ela nasce justamente motivada pelo desafio histórico nesse mercado. É um mercado que eu defino como sendo analógico, onde de um lado a gente tem muitas operadoras, milhares de planos e diferentes regras de contratação, do outro o consumidor, que muitas vezes ele encontra uma dificuldade para entender as diferenças e comparar as alternativas. E aí, partindo desse desafio, que surgiu a proposta de construir uma plataforma digital que torne a contratação do plano de saúde muito mais simples, transparente e acessível para as pessoas físicas e pequenos empreendedores, que é onde está o foco da Clique Planos. Hoje a gente está com cerca de 100 operadoras conectadas na nossa plataforma e a gente reúne mais de 3 mil planos, que aí permite ao consumidor comparar alternativas e ter essa informação do que ele está contratando, que é o maior desafio hoje dentro do mercado, com tantas Na diferenças. prática. Perdão, pode continuar. Não, tranquilo. Não, eu ia te perguntar o seguinte: na prática, como é que funciona, né? A pessoa vai baixar um aplicativo, vai entrar no site, como é que funciona na prática? Ela entra no nosso site, é um portal ou uma plataforma, não é necessário aplicativo, ela preenche quais são os parâmetros, a característica dela, da família dela ou da empresa. Então, por exemplo, sou eu e meu marido, temos um filho, e qual é a faixa etária ou qual a idade de cada um desses que vão ser beneficiados. E aí tem acesso, assim como a gente contrata hoje nas diversas plataformas de marketplace, compra um celular, uma televisão, a gente disponibiliza numa jornada muito similar, que é permitir ao usuário ver todas as possibilidades que ele tem sem arbitrar isso. Então, eu mostro para ele as centenas de planos que eu tenho para as características dele. Então, eu preciso de um plano para mim e para minha família, e dentre todas as diferenças de contratação, que são muitas, né? Então, acho que é importante dizer, a gente vem para tornar acessível e dar transparência. A gente disponibiliza isso para os usuários, que venham a ser os beneficiários do plano de saúde. Pegando um gancho aí na tua resposta, quais são as principais diferenças, assim, né? A modalidade de contratação, então hoje a gente fala em plano individual, o plano coletivo e empresarial, que ele está disponível para quem tem um CNPJ, e os planos bastante conhecidos, que são os coletivos por adesão, que aí eu preciso ter vínculo com uma entidade de classe, ou
por exemplo, eu ser um advogado, enfim, então vem de acordo com a formação da pessoa ou com a entidade a qual ela pertence. Tem características específicas de entrada dentro dessa modalidade. Então, peraí, então a diferença real entre o plano coletivo empresarial e o plano coletivo por adesão, explica para o nosso público. Claro, no gente. empresarial, a porta de entrada é a empresa, o CNPJ. E no Tá. coletivo por adesão, a porta de entrada é o profissional, a entidade a qual ele pertence. Eu acho que essa é a forma mais simples de explicar. Certo, certo. Como é que a gente sabe se o plano que me oferecem, ele é mesmo coletivo ou se estão me vendendo como individual? Tem essa Isso, confusão? essa é uma dúvida bastante recorrente dentro do mercado. Na nossa plataforma, a gente deixa claro para o usuário, né, para o consumidor, dentro do plano de saúde, se ele está aderindo a um plano individual ou um plano coletivo, seja ele um coletivo por adesão ou um coletivo empresarial. O desafio que a gente tem hoje, quanto plataforma, é organizar todas as informações e dar visibilidade para quem está contratando, porque a parte mais importante que vale destacar são dinâmicas são características diferentes, em especial para as dinâmicas de reajuste. Certo. Agora, quem é o responsável pelo contrato? É a empresa, a entidade ou a operadora? Então, vamos lá. Tem diversas... Pode explicar com calma, que a gente tem tempo. Então, vamos lá. A gente tem quem é responsável? Todo mundo tem uma responsabilidade. Então, tem quem define cobertura, autorização, isso é a própria operadora, tá? Então, ela é quem é responsável por toda a liberação de um procedimento, de como você vai ser atendido, a rede que você vai ser atendido, isso está com a operadora. A administração, a negociação desse contrato, por exemplo, no momento, então vamos falar do plano coletivo, num momento de reajuste, é por onde você contratou. Então, se eu sou um plano individual, na verdade, quem define, se eu sou um plano individual, eu contratei no meu CPF, a regulação desse reajuste, ele vem pelo teto da própria ANS, que o último foi em torno de 5%. Agora, se ele é um coletivo por adesão, é a entidade a qual que você se vinculou para aquele momento da contratação. Então, eu faço parte eu sou uma advogada, vai ser negociado junto a essa associação a qual eu vinculei o meu contrato, ou não. Eu sou uma empresa, eu faço parte de um grupo de empresas, a administradora, ela toma conta disso. Então, tem respostas diferentes de acordo com o modelo de contrato, por isso que é importante você entender, primeiro, qual é o meu plano de saúde e e qual é o papel de cada uma dos participantes dentro de todo o processo. Perfeito. Agora, qual é o vínculo que eu preciso comprovar para entrar num plano por adesão? O vínculo com a entidade. Então, por exemplo, eu falei bastante de advogado, OAB, um médico, o CRM, cada um dos planos ele tem a documentação e o que é especificado para você fazer parte disso. E é importante, você tem que ter vínculo durante a vigência do seu contrato junto ao plano de saúde. Se por qualquer motivo eu decido quebrar a minha relação com essa associação, eu corro o risco de perder também o meu plano, tá? Então, é importante você entender por qual, tem profissionais que têm mais de um vínculo, é importante sempre ter no radar por onde você entrou, porque esse vínculo ele é fundamental na manutenção do seu plano. Certo. Adriana, o que acontece com o meu plano se eu for demitida ou pedir demissão? Acho que as pessoas sempre ficam com essa dúvida, né? Sim, aí no caso, você está participando de um plano empresa, tem características, são características diferentes. Se eu pedir demissão, a empresa e o plano não têm obrigação de manter a relação com ele, mesmo que você esteja pagando. Se eu sou demitida, aí sim, se eu faço parte e eu contribuo com esse plano,
eu contribuo com parte da mensalidade para dentro desse plano, eu tenho o direito de permanecer por um determinado período dentro dele, e aí é importante ver com o RH as características do plano. Agora, nesse caso, a pessoa ela é demitida, ela pede demissão. Esse plano é cortado imediatamente? No dia seguinte, ela não tem mais o plano? A empresa não tem obrigação de manter, e aí vai dar característica, não obrigação nenhuma, vai dar as características e precisa verificar junto ao RH que condição eles oferecem para aquele momento. Agora, por exemplo, uma pessoa que pede demissão e tem interesse em manter aquele plano, ela consegue fazer isso hoje em dia? Ela vai da política da empresa, a empresa não tem obrigação e nem o plano tem obrigação de manter aquela pólice acessível para ela, tá? Mesmo que ela tenha contribuído ao longo do contrato. Tá, não, mas eu digo o seguinte, tirando a obrigação da empresa e do plano, se a pessoa pediu demissão, mas ela gosta do plano dela e ela quer seguir com esse plano, ela pode levar para o particular, ela pode levar para o individual, para a família dela manter aquele plano, ou é um vínculo que tem que ser encerrado? O vínculo não é do profissional, né, ou do colaborador. O vínculo ele está com a empresa e ele faz parte de um grupo, mas pode acontecer dela encontrar a mesma operadora, determinadas características que atende ali a ela e a família dela para algum outro modelo de contratação e carregar essas carências, exatamente, carregar essas carências para a contratação do novo plano, comprovando o vínculo. É muito comum. O ex-aposentado, um aposentado, ele tem direito a permanecer no plano empresarial? Quais são as regras nesse caso, dos aposentados? Sim, ele tem direito a permanecer, desde que ele tenha contribuído, ou seja, ele tinha coparticipação ali, não só nos anos, ele contribuía e pagava parte pagava o plano, ele tem direito de permanecer, e o período, isso de acordo com o período que ele ficou dentro da última empresa. Por exemplo, a cada ano que ele fica, ele tem o direito de permanecer, desde que a empresa mantenha o contrato ativo junto à operadora também. Por qualquer motivo, essa empresa deixou de existir, esse contrato não existe mais junto à operadora, aí não tem mais como ele sozinho permanecer dentro do plano, mas desde que o contrato ele permaneça ativo, ele tem direito, sim, o aposentado tem direito de permanecer. Maravilha. Agora, em caso das associações, sindicatos, a pessoa sai da associação ou do sindicato, é a mesma coisa? Ela perde o direito ao plano na mesma hora? Ela perde, ela tem obrigação, por isso que é importante entender quais são as regras e qual é o vínculo dela para permanecer dentro daquele plano. Se ela quebra esse vínculo, sim, ela pode vir a perder o direito de permanecer no plano. Certo. Agora, como é que funciona o reajuste em contratos com menos de 30 vidas? A gente está falando dos coletivos empresariais. Geralmente, se agrupa uma série de empresas dentro de uma apólice maior para fazer a administração disso. Vou tentar falar de forma mais simples, que é complexo. Tá? Então, dentro de a gente agrupa, a gente não, né? Porque eu sou intermediária, mas é agrupado uma série de empresas e o reajuste ele é definido de acordo com esse grupo que está sendo administrado dentro da mesma carteira. Então, diferente de um plano individual, que existe um teto, que é estipulado pela ANS, o reajuste, dentro dos planos coletivos, seja no coletivo empresarial ou até mesmo no coletivo individual, esse reajuste ele é definido de acordo com aquela carteira, com base em custos médicos hospitalares, na sinistralidade, e ele é regulado, sim, só que ele, diferentemente do individual, ele não tem o teto, ele é para aquelas características de uso do plano. Uhum. Agora, quando é o aniversário do contrato, né, do plano, e onde que a pessoa pode consultar o índice de reajuste que foi aplicado? Então, por isso que eu falo que é importante, dentre as minhas recomendações aqui, de estou contratando um plano de saúde, entender qual é a modalidade, então, eu estou dentro de um plano coletivo,
pergunte ao seu corretor, ou a gente dentro da plataforma, a gente também, durante o processo de implantação, a gente dá clareza de qual é a data do aniversário, porque na data do aniversário pode acontecer no mês subsequente de você já ter reajuste, porque ele não é pela tua data de entrada no plano, ele é pela data de aniversário, e essa informação ela tem que ser transparente para quem está contratando, exija isso durante o seu processo de contratação, bem como também recomendo perguntar qual foi o último reajuste aplicado para você entender um pouco das características desse plano que você está aderindo. São duas informações que eu diria que são bastante importantes e relevantes na hora que você estiver contratando. O consumidor ele pode pedir a memória de cálculo do reajuste para a operadora, e como é que ele faz isso? Ele consegue, através da plataforma, fazer isso? Ele pode pedir a memória de cálculo, então a gente tem duas situações. Na hora que ele está contratando, ele vai conseguir acesso ao qual foram os últimos reajustes, e se ele já faz parte, ele pode pedir isso para a operadora dele, se tiver qualquer dúvida, ele pode pedir isso direto para a operadora. Tá. E por que é uma pergunta aqui da nossa produção, por que dois planos parecidos podem ter reajustes tão diferentes? Dois planos, assim, tem diversas características, desde eu e meu familiar, a gente tem a mesma operadora, às vezes a rede ela é parecida, mas ela não é igual, a referência que tem, eu sou atendida no hospital que é perto da minha casa, que também é de alguém que é próximo de mim, mas não necessariamente a gente está falando no mesmo plano, coparticipação diferente, precisaria entender no caso a caso se realmente é o mesmo, se a gente está falando de um mesmo plano ou são de planos parecidos, tá? E aí eu acho que só comparando caso a caso, mas é por causa das características diferentes também. Mas a gente pode dar os dois exemplos? De características diferentes, a coparticipação é uma delas. Tá, certo. Tem o mesmo plano, ele é comercializado, por exemplo, com coparticipação e sem coparticipação. Existem características diferentes, tá? Tá, perfeito. Bom, vai ter carência, né? Vamos falar de carência. Em quanto tempo eu posso usar o plano depois da adesão? Em 24 horas, independentemente se você fez uso ou não comercial ou na transferência da sua carência de um plano para outro, você já pode usar o plano em 24 horas para urgência e emergência. Então, tive qualquer situação, fui num pronto-socorro, você em 24 horas, isso é a definição da ANS, você tem direito a esse atendimento. E o que muda em relação à carência, por exemplo, eu não estou trabalhando, contratei um plano sem isenção de carência. O que muda é em relação à autorização de procedimentos, por exemplo, cirurgias, e em relação a exames de rotina ali que você queira fazer, aí vai depender das características que você tiver entrando dentro do plano. Mas a carência, ela tem que ficar transparente qual é o prazo, existe o teto, não existe prazo mínimo, mas existe o teto ali permitido pela ANS, e a transparência da carência na contratação é algo que fica aí nas dicas do que eu preciso fazer na hora que eu estiver contratando um plano. Quais são as carências máximas previstas pela ANS para exame, consultas e cirurgias? Então, a gente está falando aí de em torno de, a gente está falando de até de 6 meses, para parto isso é mais longo, vai para mais de um ano. Tá. Agora, se eu trocar de plano, eu posso aproveitar a carência que eu já cumpri? Como é que funciona a portabilidade dos planos? Pode, existe bastante hoje no mercado, que são fazer uso da portabilidade, você precisa da carta de permanência, tem tempo mínimo e também prazos previstos pela ANS, então você pode fazer uso depois de 2 anos ou de um ano, dependendo da condição que o novo plano ou comercial estiver chamando para entrar dentro do plano. E existe bastante hoje da compra de carências, ou venha para cá, para o meu plano, se você já tem hoje um plano, eu consigo te isentar de algumas carências na hora que você estiver entrando, tá? Então, isso é bem dinâmico hoje. Tá. E tem que ficar transparente no momento da contratação.
Legal, legal. Quem cobra a mensalidade? A operadora, a entidade ou a administradora de benefícios? Uma dica fácil é, se eu já estou dentro de um plano de saúde, o boleto ou dentro da própria carteirinha, você já tem a transparência de quem está te cobrando. Então, se tem ou não uma administradora no meio do processo, isso fica transparente para você, se você já tem um plano dentro da tua carteirinha, da carteirinha você consegue saber quem é a administradora, e o próprio boleto é a melhor referência para isso. Para quem não sabe, eu acho que é legal, nem todo mundo sabe, o que é uma administradora de benefícios e qual é o papel dela no contrato, né? O papel dela no contrato é muito importante nos planos coletivos, porque é ela que representa e cuida desse processo de negociação de reajuste. Acho que é a principal característica aí que o consumidor precisa saber, o beneficiário precisa saber. E a quem o consumidor recorre se ele tiver um problema? A empresa, a entidade ou direto para a operadora? Depende. Então, se a gente está falando de acho que eu cheguei a mencionar aqui, quem é responsável pela autorização dos procedimentos, liberar meu exame, a consulta, isso está dentro da administradora. Dentro do plano. Mas se ele tem uma administradora, o melhor caminho é recorrer à administradora. Tá. A operadora é obrigada a entregar uma cópia do contrato ou não? Sim, nos contratos individuais, se tem uma administradora, esse contrato é com a administradora. Tá. Agora, além do preço e da rede, Adriana, o que mais as pessoas devem olhar antes de assinar um plano coletivo? Preço, rede, coparticipação, a rede a gente já falou, né? Se o hospital perto ali ou da área que você costuma frequentar, se ele está disponível, como hospital, como pronto-socorro, coparticipação e o reajuste. Então, olhar qual é o reajuste histórico daquele plano que você está entrando, e especialmente para os planos coletivos. E como é que o consumidor pode saber se a rede credenciada atende bem aquela região e as especialidades que a pessoa usa? Como é que ela faz essa pesquisa, assim? Onde é mais fácil? Assim, é complexo, né? Então, para saber, primeiro, eu gosto de recomendar de partir o que te atende ali dentro qual o hospital, a clínica ou o laboratório da sua preferência. Eu acho que é importante dizer que é regulado em relação a prazos de atendimento. Eu acho que são as principais recomendações que eu posso fazer. Certo. Agora, o plano, ele pode ser cancelado se a empresa atrasar o pagamento? Quem comunica o beneficiário? Quando você fala, a gente está falando de empresa, eu estou falando da empresa e... Então, se eu, na condição de colaborador, se a empresa não paga, sim, ele pode vir a ser cancelado, mas isso é comunicado previamente, tem que ser comunicado previamente aos beneficiários para que eles possam buscar alternativa, inclusive previsto com portabilidade de carências, e ele pode vir a ser cancelado, sim, por falta de pagamento. Mas, como eu falei, a administradora, a operadora, ele tem a obrigação de comunicar ao beneficiário para que ele possa tomar uma decisão. Tá bom. Agora, quais são os documentos que que a ANS recomenda ao consumidor guardar, né, no momento da contratação? Recomendo guardar a cópia do contrato, seja ele individual ou coletivo. Você tem um termo de aceite, né, e um contrato também dentro do coletivo por adesão, e todas as informações que foram lhe prometidas comercialmente no momento de entrada do plano. A gente falou de isenção de carência também, faz parte das propostas comerciais, tem incentivo com redução de custo em algumas mensalidades comercialmente. É importante guardar esse histórico, como na contratação de qualquer serviço, né? Toda a documentação no momento da contratação é importante você armazenar, caso precise consultar no futuro. Perfeito. Adriana, como é que funciona a inclusão de dependentes em plano coletivo empresarial?
O coletivo tem alguns momentos, então, quando a empresa está contratando, esse, na verdade, é o melhor momento para você fazer isso, quando a gente está falando de contratos com mais de 30 vidas, porque tem isenção, ou na renovação do plano também, tá? Agora, se eu uso pouco o plano, isso influencia no reajuste do grupo todo? Sim, na verdade, o comportamento de todos os beneficiários, eles influenciam no reajuste do plano todo. Mas o fato de eu individualmente usar menos que os demais participantes da apólice, ele não vai ter uma regra diferente para mim. Ele ajuda Certo. na apólice inteira. Certo. Agora, Adriana, para encerrar, gostaria de saber que perguntas o consumidor deve fazer ao corretor, ou no caso, né, na plataforma, antes de assinar qualquer plano coletivo. Ele deve fazer a data de aniversário do plano, é a primeira delas. Qual foi o último ou os últimos reajustes? Essa informação ela costuma ser de fácil acesso. Se é um plano com coparticipação ou sem coparticipação e a abrangência dele. Perfeito. Bom, Adriana Mello, quero agradecer muito pela sua participação. Foi uma honra conversar com você. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite.